Em Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8, nós temos o texto que vai servir de base para a nossa reflexão deste último dia desta primeira semana. Nós, ao longo de toda essa semana, temos falado sobre rendição ao Espírito Santo. E nada melhor do que concluir essa semana com este texto. Eu quero lê-lo contigo, Filipenses capítulo 2, versículos 3 ao 8, onde Paulo escreve dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus queridos, na conclusão dessa primeira semana, o nosso foco de hoje é cultivando a humildade piedosa. Não existe forma mais intensa de rendição do que servir com uma humildade genuína. A humildade piedosa é algo que nos desafia, é uma reflexão simples, na verdade, mas é desafiadora, porque humildade é uma questão que vai muito além das atitudes, é uma questão do coração. É onde somos desafiados a alinhar atitudes de piedade a um coração piedoso. Entenda que o Senhor não apenas observa as nossas ações, Ele também sonda os nossos corações. E com isso é importantíssimo que estejamos diante do Senhor rendidos para que os nossos corações nunca estejam desalinhados de atitudes de piedade. Eu coloco para você esse texto como base, porque o apóstolo Paulo está aqui tratando com os filipenses de um problema que havia naquela comunhão. E a raiz do problema que os filipenses estavam experimentando era justamente um certo egoísmo que surgia. E a raiz do egoísmo é nada senão o orgulho. O remédio para esse orgulho é cultivar a humildade piedosa, aonde nos rendemos ao Senhor por inteiro para impedir que o orgulho tenha espaço para crescer nos nossos corações. Porque, meu irmão, com orgulho no coração é impossível manifestar a natureza de Cristo, é impossível ter, como ele descreve no versículo 5, ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Tem uma versão que diz a mente de Cristo. Como seria possível ter a mente de Cristo se o coração está cheio de orgulho? Então, a humildade piedosa, ela vem como um remédio, como um antídoto para o sentimento que o inimigo está tentando forçar nos nossos corações. Porque o orgulho, ele não apenas é tóxico no sentido social da palavra, mas ele é corrosivo no sentido espiritual da palavra, e ele inclusive começa a limitar e impedir que desfrutemos verdadeiramente de um relacionamento genuíno com o Senhor. Por isso, eu coloco para a sua reflexão e meditação hoje esse texto, e eu proponho a você que busque de forma prática formas de servir pessoas ao longo do dia de hoje, no decorrer do seu jejum, mas também além do jejum, que você transforme isso num estilo de vida. Ao buscar a Deus, pedir que o Senhor abra os seus olhos para as oportunidades que Ele vem te dando de servir. Porque, afinal de contas, servir é a forma mais eficaz de pregarmos o Evangelho. O Evangelho eficaz, ele não é pregado com palavras,
A comunicação do Evangelho se dá de forma mais eficaz quando ela é comunicada através das nossas ações que genuinamente estão alinhadas a um coração piedoso. Então, a humildade, o cultivar da humildade piedosa, isso se dá em vários níveis. Primeiro, através da busca por oportunidades para servir. Segundo, é sempre policiar os nossos corações, para que as atitudes de piedade nunca estejam distantes de um coração piedoso. Porque uma coisa não pode estar divorciada da outra. E com isso eu deixo uma pergunta com você para tornarmos essa reflexão mais prática. E a pergunta é: a quem você pode servir hoje que vai refletir a humildade de Cristo através de você? Entenda uma coisa, cultivar um coração piedoso, uma humildade piedosa, ela nos leva a responder uma pergunta que poucos cristãos têm feito hoje em dia, que é: o que Deus deseja fazer através de mim? Todos nós perguntamos diariamente o que Deus deseja fazer em mim, ou o que Deus deseja fazer por mim. A pergunta que um cristão, um discípulo de Cristo maduro deve fazer é: o que Deus deseja fazer através de mim? Porque, afinal de contas, estamos buscando capacitação para sermos trabalhadores na seara do reino de Deus. E isso só é possível quando o nosso foco está muito mais voltado para o próximo do que para nós mesmos. Esse é o verdadeiro sinal de maturidade na comunhão dos santos. Eu espero que essa palavra te abençoe. E eu te convido a orar junto comigo, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo de Deus te conceda esse coração de servo para cultivar uma humildade piedosa, em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado por esse tempo na Tua presença. E ao concluirmos essa primeira semana, nós abrimos os nossos corações para uma mudança de natureza, para recebermos realmente a mente de Cristo, tendo o mesmo sentimento que havia em Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, e que essa humildade piedosa possa ser parte da nossa natureza, do nosso caráter, do nosso dia a dia, para sempre estarmos, ó Deus, ativamente e intencionalmente buscando responder a pergunta: o que o Senhor deseja fazer através de nós? Nunca, Senhor Deus, permita que a nossa espiritualidade seja desenvolvida distante da resposta para esta pergunta, mas que antes nós venhamos a desenvolver a nossa espiritualidade através da resposta dessa pergunta, do que o Senhor deseja fazer através de nós. Permita-nos alcançar este nível de maturidade para entender que servir ao Senhor também significa servir ao próximo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu espero que a conclusão dessa semana faça você perceber que o serviço ao próximo, ele é também serviço ao Senhor, mesmo quando é inconveniente para nós, mas que é uma oferta de louvor e adoração ao Senhor em primeiro lugar. Você seja encorajado, fortalecido e renovado para concluir essa semana forte, firme e se preparar para o que Deus tem para fazer e falar e ministrar nos nossos corações na segunda e terceira semana desse jejum. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa ser abençoado com esse conteúdo e seja fortalecido no Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.